E aí, pessoal, essa primeira aula do segundo bimestre tem a pretensão de se revestir com um caráter meramente introdutório para a gente ver mais ou menos como vão funcionar as coisas daqui para frente. Pelo menos a princípio e por um momento a gente vai continuar tendo essas aulas online por videoaula e diferente do que a gente fez no fim do bimestre passado, né, que a gente estava tentando entender como fazer as coisas, como elaborar as nossas aulas, enfim. Agora a gente vai ter um horário, um cronograma, uma agenda específica para entrar online por videochamada, no plural, no Hangouts, para a gente conversar pelo menos uma vez por semana, uma aula por semana das 3 que a gente tem de história por semana, para vocês tirarem as suas dúvidas, para vocês levantarem as suas questões, para vocês fazerem os seus apontamentos, para vocês interagirem com vocês mesmos e comigo também, uma vez que a gente vai estar todo mundo na mesma sala, online, né? Mas ainda assim, é a maneira como a gente pode manter um contato mais próximo por esses dias. Então, nós temos 3 aulas por semana, 2 delas serão cobertas por essa videoaula que eu estou gravando para vocês, e a última a gente marca um horário para se ver online. Na realidade, esse horário já está marcado, eu mandei a planilhinha para o Diego, ele deve encaminhar para vocês. Então, muito bem, no bimestre passado, na primeira apostila, a gente viu, passamos bem por cima da Idade Média, vimos desde o início características muito gerais, muito simplistas talvez até, da Idade Média, do início dela, que ela começou com a queda do Império Romano do Ocidente, né, com a queda de Roma por causa das invasões bárbaras. Aí então tem início a Alta Idade Média, aí tem as Cruzadas, a Baixa Idade Média, grandes navegações, expansão marítima. Vimos essa expansão marítima de Portugal e Espanha principalmente, ou inicialmente. Aí a gente passou para o outro lado do Atlântico, né, para ver as Américas, o que estava acontecendo aqui. A gente viu algumas civilizações na América, não todas elas, e na nossa quarta unidade nós abordamos as sociedades africanas antes do contato com o europeu também, porque é nesse momento que esses elementos entram em contato um com o outro, a partir da iniciativa do europeu que vai bagunçar o rolê de todo mundo. Agora a gente faz um recuo no tempo, exposto todo esse panorama geral, a gente volta especificamente a falar da Idade Média, mais especificamente ainda sobre o renascimento artístico e cultural que se operou na Idade Média, na Europa especificamente. Depois das invasões dos povos bárbaros, da desagregação do Império Romano, da ruralização da sociedade, que abandonaram as cidades, foram para os feudos. Então se consolidou, se estabeleceu um sistema político, social, econômico que a gente vai chamar de feudalismo, aliás, que a gente chamou de feudalismo, e falamos sobre ele no bimestre passado. Agora, essa sociedade, essa dinâmica social, ela começa a se alterar. A gente diz na história que cada sistema social, cada sociedade carrega em si o germe da sua própria destruição. Esse sistema, na medida em que ele foi evoluindo e se desenvolvendo, ele foi caminhando para o seu próprio fim. A gente vai estudar melhor as contradições inerentes ao feudalismo, que quanto mais ele se desenvolvia, mais insustentável ele ficava, suas bases não aguentavam o próprio sistema. Mas como que isso se deu? Esse renascimento artístico e cultural ele vai ter suma importância nesse cenário, e é sobre ele que ele que é o tema geral dessa nossa primeira unidade aqui, dessa apostila nova. Naquele sistema, a gente falou que a agricultura era a base da economia feudal, né? Essas transformações começaram a ser gestadas lá no início da Baixa Idade Média e foram se concretizar efetivamente, se consolidar mais para o fim dela, com a passagem para a Idade Moderna, naquele mesmo contexto das grandes navegações. Mas tenham em mente que essas transformações elas são todas muito lentas, muito graduais, muito demoradas, muito paulatinas, e não acontecem do mesmo jeito em todos os lugares ao mesmo tempo. O fato é que houveram muitas transformações na produção agrícola, de maneira que aquilo que era uma economia de subsistência, que só servia
para manter a própria sociedade, para os servos se manterem vivos e operantes, né? E alimentarem, pagarem os tributos para o clero e para a nobreza. Lembram daquela ordem estamental, tripartite hierarquizada, né? Clero, nobreza, servos. É dessa sociedade que a gente está falando, que a gente vai chamar de sociedade do antigo regime. Então, o que havia era uma economia de subsistência. Não tinha uma economia de mercado, era uma economia com o mercado, porque existia mercado, não era uma economia voltada para o mercado. O mercado não era o objetivo último da economia, era a subsistência. Então, a gente chama de economia de subsistência. Só que nesse período, então, que a gente vai falar agora, ela passa a ser uma agricultura comercial, voltada para o mercado, que gera excedentes, que gera mercadorias, portanto. As transformações de técnicas agrícolas levaram a um aumento da produção. O aumento da produção permitiu ou propiciou um aumento da população. Com o aumento da população, é natural que aumente também a procura por itens, por mercadorias variadas. Então, a busca de utensílios dos mais simples aos mais elaborados. A gente vai ter um aumento pela procura de roupas, calçados, ferramentas, joias, utensílios, enfim. Se há um aumento na procura desses itens, os artesãos têm que fabricar mais desses itens para suprir a demanda, né? Então, esses artesãos eles passam a produzir mais, em maior escala, em maior quantidade. Então, tem uma transformação na organização do trabalho também. E esses artesãos eles passam a se organizar em guildas. Guildas são associações de artesãos do mesmo ramo. Por exemplo, os sapateiros, os marceneiros, os ourives, os relojoeiros, os tecelões, enfim. E essas guildas, elas serviam para estipular preços, estipular a dimensão dos mercados, estipular regras de mercado, enfim. E tinha uma hierarquia dentro das guildas. Funcionava da seguinte maneira: quem estava no topo dessa hierarquia era o professor, depois dele tem um funcionário e depois dele tem um aprendiz. Eu vou pedir um trabalhinho para vocês sobre as guildas. Aí vocês vão pesquisar e vão me dizer o que é, do que se trata, como funciona, tá? Fato é que esse desenvolvimento das guildas, ou essa organização em guildas, propiciou o desenvolvimento, ou aconteceu paralelo ao desenvolvimento do comércio de longa distância, que reatou as relações do Ocidente com o Oriente, com o Extremo Oriente, com a Índia e com a China. Relações essas que tinham sido cortadas com a invasão dos bárbaros e desagregação do Império Romano. Lembram que lá no Império Romano a gente tinha um contato mais intenso com o Oriente? Inclusive, o próprio Império Romano ele foi dividido em duas partes, uma banda do Ocidente e uma banda do Oriente, lá em Constantinopla. Lembram? A principal dessas guildas era uma que se localizava a norte da Europa e ela monopolizou quase todo o comércio no norte da Europa, no Mar do Norte e no Báltico, porque o transporte em larga escala por terra era complicado. Até a Revolução Industrial era muito mais fácil, muito mais rentável, muito mais produtivo, muito mais lucrativo fazer o transporte de grandes mercadorias por mar, por navegação. Então, as grandes rotas de comércio, em geral, elas viajavam por água. Então, essa principal guilda que monopolizou o comércio no norte da Europa tinha como rota principal ali o Mar do Norte e o Báltico. Talvez eu ponha um mapinha aí para vocês verem onde é. E essa guilda chamava Liga Hanseática. Podem falar dela no trabalhinho que eu vou pedir das guildas, podem falar dela. Depois eu vou organizar direitinho o enunciado para vocês saberem exatamente o que fazer, o que pesquisar. Muito embora essa Liga Hanseática dominasse todo o comércio, as relações comerciais no norte da Europa, tinha um centro produtivo, econômico, emergente, mais ou menos longe dali, no norte da Península Itálica, principalmente nas cidades de Gênova e Veneza. Península Itálica, tá? Não é Itália ainda. Aliás, essa Liga Hanseática, ela estava mais ou menos na região onde é hoje a Alemanha. Mas eu vou dizer na região onde é hoje, porque na época não era Alemanha, tanto quanto não existia Portugal, nem Espanha, nem Inglaterra, nem França, nem Holanda, nem Itália, nem Áustria, nem nada. Todos esses lugares, lembrem-se, a gente ainda está na Idade Média, ainda está
sob a égide do feudalismo. Então são grandes feudos, grandes reinos. Não são países, não são nações. Elas virão a ser daqui a pouco. Ou elas começam a se transformar nesse momento mesmo de renascimento artístico e cultural, que é o objeto dessa nossa primeira aproximação. Eu devo ter mencionado com vocês, as nossas aulas provavelmente ou idealmente serão mais curtas, as nossas videoaulas pelo menos, para tratar de um assuntinho por vez. Eu vou dividindo os tópicos pelos quais a gente tem que passar e eu vou falar deles um por vez. Talvez em uma semana eu mande mais de um vídeo para vocês, talvez não, um vídeo maior, um vídeo menor, mas é para estar dividido em tópicos, em assuntos, para vocês não se confundirem, tá? A gente vai falar uma coisinha por vez. Se vocês precisarem ver esse vídeo de novo, vejam de novo, vocês vão ficar com ele disponível para consultar quantas vezes necessário for. Levantem perguntas, levantem questionamentos, mandem as suas dúvidas para mim, a gente conversa na sexta-feira, tá? A nossa aula Tira Dúvida eu marquei para sexta-feira. Então, na quarta-feira, eu vou disponibilizar essas aulas para vocês assistirem. E é o seguinte, vocês podem assistir em qualquer momento do dia, no horário em que for mais conveniente para vocês, no horário que for melhor para vocês. Não sei como funciona a dinâmica na casa de cada um de vocês, o uso do computador, do celular, sei lá, enfim, o aparelho através do qual vocês assistem essas aulas. Então, quando vocês puderem, quando for mais conveniente, vocês assistem. E aí vocês podem assistir quantas vezes precisar, a hora que vocês quiserem. Só que tem que entrar, tem que acessar a aula no sistema no dia que eu postar ela, para contabilizar a presença, tá? E aí, vocês vão fazer isso a hora que vocês puderem, mas tem que entrar no dia. E depois vocês podem consultar quantas vezes vocês acharem necessário. A princípio, eu acho que é isso, tá? Se tiver mais alguma dúvida, a gente vai esclarecendo ao longo do caminho. A gente vai se falando.